Uma faxineira ouviu um choro vindo do escritório, entrou em silêncio e encontrou o filho inquieto e solitário do milionário. Então o pegou nos braços e o embalou até adormecer, adormecendo com ele na poltrona de couro. Quando o milionário entrou algumas horas depois, ele parou diante da cena e o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. O verão paulistano envolvia a cidade em seu abraço úmido e os arranha-céus no centro financeiro pareciam velas gigantes de vidro e aço, perfurando a escuridão da noite de dezembro. No 38º andar do edifício do Grupo Mendes, reinava um silêncio quase total, interrompido apenas pelo zumbido monótono do ar-condicionado e pelos sons distantes da cidade que chegavam através das grossas janelas. Isabela Rocha empurrava o carrinho com os materiais de limpeza por um longo corredor revestido de mármore. Seus passos ecoavam no espaço vazio e a luz fluorescente pálida projetava longas sombras nas paredes. Aos 23 anos, ela já estava em seu 3º ano como faxineira noturna neste prestigiado edifício de escritórios, onde cada metro quadrado valia mais do que o seu salário anual. Os cabelos presos em um coque apertado, o uniforme impecavelmente passado, Isabela cuidava de cada detalhe de sua aparência, embora trabalhasse quando o prédio estava vazio. Era uma questão de dignidade, como dizia sua vovó Sofia, que a criou após a morte dos pais em um acidente de carro, quando ela tinha apenas 8 anos. Os pensamentos de Isabela giravam em torno da lista de coisas a fazer. A transferência para a mensalidade da faculdade da irmã Cecília em Campinas, a conta de luz que precisava ser paga até o final da semana e um presente de Natal para a única família que ela tinha. Cecília estudava psicologia e era o orgulho de Isabela, que havia sacrificado tudo para que a irmã mais nova pudesse realizar seus sonhos. Quando se aproximava do escritório principal no final do corredor, o gabinete do próprio Ricardo Mendes, e presidente do grupo, ela ouviu algo que a fez parar no meio do caminho. Um choro fraco e intermitente de criança cortava o silêncio noturno como uma faca. O som era tão inesperado naquele ambiente corporativo estéril que por um momento ela pensou que era sua imaginação. Mas o choro continuou. Lamentoso e cheio de desamparo, o coração de Isabela começou a bater mais rápido. Ela sabia que Ricardo Mendes tinha um filho. Às vezes ouvia as secretárias conversarem sobre o menino que ocasionalmente aparecia no escritório. Mas o que uma criança fazia ali àquela hora, sozinha, em um prédio vazio? Sem hesitar, ela empurrou a porta do gabinete. A sala era enorme. Janelas panorâmicas do chão ao teto revelavam a paisagem noturna de São Paulo, e móveis pesados de madeira escura lhe davam um caráter solene. Em um sofá de couro no canto, coberto apenas pela metade de um cobertor escorregadio, estava um menino. Léo Mendes devia ter uns 5 anos, cabelos escuros como o pai e grandes olhos lacrimejantes cheios de medo. Seu corpinho tremia e trilhas de lágrimas brilhavam em suas bochechas. Quando viu Isabela, parou de chorar por um momento, mas logo depois seu lábio voltou a tremer. "Mamãe", mas sussurrou ele incerto, estendendo as mãozinhas para ela. O coração de Isabela apertou dolorosamente. Sem pensar nas consequências, ela se aproximou do menino e o pegou nos braços. Ele era leve como uma pena e cheirava a shampoo infantil misturado com o cheiro do medo. "Está tudo bem, meu pequeno", sussurrou ela em português, embalando-o instintivamente com gentileza. "Está tudo bem, eu estou aqui." Léo a abraçou forte, seus dedinhos apertando do uniforme dela. Isabela sentou-se no sofá, acomodando-o confortavelmente em seu colo, e começou a cantarolar uma melodia que vovó Sofia cantava para ela na infância, durante tempestades e noites insones. "Nana, é neném que a Cuca vem pegar." A velha canção de ninar brasileira fluía suavemente pelo silêncio noturno do gabinete. O tremor do menino gradualmente cessou. Sua respiração tornou-se regular e tranquila. Isabela continuou cantando,
sentindo sua própria tensão se dissipar. Era a coisa mais natural do mundo, confortar uma criança que precisava de cuidado. Ela não sabia quanto tempo havia passado quando Léo finalmente adormeceu em seus braços. Sua cabecinha repousava segura em seu ombro, e seus dedinhos ainda seguravam convulsivamente o tecido de seu uniforme. Isabela, exausta por um longo dia de trabalho e pelas emoções, sentiu suas próprias pálpebras pesarem. Última coisa de que se lembrava era a vista de São Paulo à noite, através das janelas, e o calor do pequeno corpo abraçado a ela com uma confiança que não sentia desde a morte de sua avó. E lentamente, muito lentamente, ela também adormeceu, sem soltar o menino de seus braços. No prédio reinava o silêncio, e no 38º andar, duas pessoas, uma mulher e uma criança de mundos completamente diferentes, dormiam tranquilamente, encontrando uma na outra o que ambos precisavam: segurança e amor incondicional. Olá, espectador, que bom te receber aqui. Se você gostou desta história, deixe um like e escreva nos comentários de onde você nos assiste e o que achou dela. Vamos começar a história. Ricardo Mendes entrou no elevador às 3 da manhã, sentindo o peso de mais uma reunião de negócios sem sentido. As conversas com os investidores de Xangai se estenderam até tarde da noite, e a diferença de fuso horário fazia com que seus dias e noites se fundissem em uma faixa ininterrupta de deveres e decisões. O homem de 40 anos olhava para seu reflexo nas portas espelhadas do elevador. O cansaço estava estampado em seu rosto. Olheiras profundas sob os olhos, mandíbula tensa, cabelos levemente despenteados. O terno, que pela manhã estava impecavelmente passado, agora mostrava os sinais de um longo dia. Mas não era o cansaço físico que mais o afligia, desde que Mirella o deixou 8 meses atrás, levando consigo a maioria de suas coisas, mas deixando Léo porque não conseguia lidar com uma criança em seu novo estilo de vida. Ricardo sentia-se como se estivesse à beira do abismo. O trabalho o consumia completamente, e às noites ele passava na residência vazia, onde o eco de seus passos reverberava nos pisos de mármore. Léo, seu pequeno filho, que cada vez mais acordava à noite chorando pela mãe, que ele via apenas nos fins de semana e nem todos. A melhor babá de São Paulo, Dona Cristina, era competente e experiente, mas nem ela conseguia preencher o vazio que se formara no coração do menino. O elevador parou com um som suave no 38º andar. Ricardo planejava verificar rapidamente alguns documentos em sua mesa e voltar para casa, onde Léo já dormia há algumas horas sob os cuidados da babá. Mas quando abriu a porta de seu gabinete, parou abruptamente. No sofá de couro no canto da sala, dormia uma jovem mulher com um uniforme de faxineira, e em seus braços, aninhado a ela como um tesouro, estava seu filho. Léo dormia tranquilamente. Seu rostinho estava relaxado e sereno, algo que Ricardo não via há meses. Por um longo momento, ele ficou parado na soleira, incapaz de se mover. A cena era tão inesperada, tão íntima e ao mesmo tempo tão certa, que ele sentiu como se alguém o tivesse atingido com um soco no estômago. A mulher devia ser muito jovem. Seu rosto à luz da lua, que entrava pelas janelas panorâmicas, parecia quase infantil. Ela tinha traços delicados, longos cílios que projetavam sombras em suas bochechas, e sua mão repousava protetoramente nas costas de Léo. O menino segurava o uniforme dela, como se tivesse medo de que seu anjo da guarda desaparecesse. Ricardo se aproximou, tentando não fazer barulho. De perto, ele viu que a mulher estava chorando enquanto dormia. Trilhas de lágrimas brilhavam em suas bochechas. Apesar disso, seu rosto demonstrava uma paz que ele não havia visto em nenhuma das sucessivas babás que contratara para seu filho. De repente, ele percebeu que ouvia um sussurro. A mulher, mesmo dormindo, cantava suavemente. A melodia era familiar para ele,
muito familiar. Seu coração bateu mais forte quando ele reconheceu a canção de ninar. Era a mesma música que Maria, sua babá de infância, a única pessoa que esteve com ele após a morte de sua mãe, quando ele tinha 8 anos, costumava cantar. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. As lembranças o atingiram com uma força inesperada. Maria, que o abraçava ao peito quando ele chorava pela mãe. Maria, que conhecia seus medos e pesadelos. Maria, que partiu quando ele tinha 15 anos, porque seu pai decidiu que o menino já era muito velho para ter uma babá. Ele olhou para os que dormiam e, pela primeira vez em meses, sentiu algo que poderia ser chamado de paz. Não era a paz comprada com dinheiro, o silêncio forçado de uma casa vazia ou o alívio temporário após um copo de uísque. Era uma paz verdadeira, vinda da visão de uma criança que finalmente se sentia segura. Ele tirou o paletó em silêncio e delicadamente cobriu o casal adormecido. A mulher moveu-se levemente, mas não acordou, apenas abraçou Léo mais forte. Ricardo sentou-se na poltrona à frente, incapaz de desviar o olhar da cena. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava em fusões, aquisições ou taxas de câmbio. Ele pensava em quanto seu filho sentia falta de amor incondicional. Enquanto ele mesmo sentia falta de alguém que não pensasse em lucros e perdas, mas simplesmente estivesse presente. Ele ficou ali por 1 hora, olhando para os que dormiam e ouvindo a respiração suave do filho. Lá fora, São Paulo lentamente despertava para a vida. Os primeiros ônibus começavam a circular pelas ruas e o céu a leste adquiria tons rosados. Quando os primeiros raios de sol entraram no gabinete, a mulher abriu os olhos. Por 1 segundo, ela pareceu completamente perdida, como se não conseguisse se lembrar onde estava. Então seu olhar encontrou o de Ricardo e seu rosto ficou vermelho de vergonha. "Senhor, presidente", sussurrou ela, tentando não acordar Léo. "Sinto muito, eu só..." "Não se desculpe", interrompeu Ricardo suavemente, levantando-se da poltrona. "Qual é o seu nome?" "Isabela." "Isabela Rocha", respondeu ela, acariciando delicadamente os cabelos do menino adormecido. Ouvi um choro e... Não pude passar reto. Léo se mexeu em seus braços, abrindo os olhos. Ao ver o pai, seu rostinho encolheu, como se esperasse uma briga. Mas quando olhou para Isabela, ele sorriu pela primeira vez em semanas. "Papai", disse ele baixinho, "essa moça canta como a Maria." Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado do sofá. "Sim, filho, essa moça canta muito bonito." Ele olhou para Isabela, que o observava com uma mistura de medo e esperança. Em seus olhos ele viu a mesma fome de amor e segurança que reconhecia em si mesmo. A senhora poderia ficar mais um pouco?" Perguntou ele, surpreso com suas próprias palavras. Léo raramente dorme tão tranquilamente. Isabela permaneceu no sofá por mais 1 hora, enquanto Léo acordava lentamente em seus braços. O menino não queria se afastar dela, então Ricardo ligou para sua secretária, cancelando todas as reuniões da manhã. Pela primeira vez em anos, a prioridade não era o trabalho. "Posso perguntar como a senhora conheceu essa canção de ninar?" Perguntou Ricardo, quando Léo finalmente concordou em sentar-se ao lado de Isabela, ainda segurando sua mão. Isabela baixou o olhar e seus dedos acariciavam nervosamente o tecido do uniforme. "Vovó Sofia me ensinou", respondeu ela baixinho. "Ela cantava para mim todas as noites por 10 anos, desde que fiquei órfã." "Órfã?", repetiu Ricardo, sentindo um aperto familiar no coração. "Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Vovó foi a única família que me restou." Isabela parou, como se ponderasse se deveria continuar. "Ela me criou sozinha, com sua aposentadoria de enfermeira. Não tínhamos muito, mas éramos felizes juntas." Léo a olhava com interesse, como se sentisse a tristeza em sua voz. "E onde está sua vovó agora?" perguntou ele com sua voz infantil, endireitando-se. Isabela sorriu tristemente. "Vovó foi para o céu há 3 anos, meu pequeno.
Mas ela me deixou a Cecília, que agora é a pessoa mais importante na minha vida. Ricardo observou o jogo de emoções em seu rosto. Ele via a dor, mas também a força. A mesma força que ele teve que encontrar em si mesmo quando perdeu a mãe aos 8 anos. Quantos anos tem sua irmã? Perguntou ele. 19. Estuda psicologia em Campinas. Na voz de Isabela soou um orgulho. E ela é muito talentosa. Quer ajudar crianças que passaram por traumas. Diz que conhece isso por experiência própria. E a senhora trabalha à noite para pagar a faculdade dela, afirmou Ricardo. Não era uma pergunta. Isabela assentiu, corando levemente. Trabalho em 3 lugares. Aqui à noite, em uma creche pela manhã por algumas horas e à tarde limpo em uma clínica odontológica. Cecília conseguiu uma bolsa parcial, mas os custos de vida em Campinas são altos. 3 empregos, repetiu Ricardo com admiração. Quando a senhora dorme? Entre eles, respondeu ela com um pequeno sorriso. Vovó dizia que o sono era um luxo que não podíamos nos permitir quando alguém dependia de nós. Léo, de repente, se levantou e foi até a mesa do pai. Voltou com uma folha de papel e lápis de cor. Pode desenhar a vovó para mim? Perguntou a Isabela. Mas quero ver como ela era. Isabela pegou os lápis de cor com um sorriso e começou a desenhar. Seus movimentos eram firmes, como se já tivesse desenhado esse retrato centenas de vezes em sua mente. Vovó tinha olhos como os meus, disse ela, adicionando detalhes ao desenho. Mas os cabelos já eram completamente brancos. Ela sempre os usava presos em um coque, para não atrapalhar no trabalho. E aqui, apontou para o pescoço da figura, ela usava um crucifixo de ouro que ganhou de sua mãe. Ricardo se aproximou para ver o desenho. Ele viu uma senhora de traços suaves segurando a mão de uma menina. Essa é a senhora quando criança? Perguntou ele, apontando para a figura menor. Sim, vovó sempre dizia que eu era o pequeno tesouro dela, mesmo quando eu fazia travessuras. Isabela sorriu com a lembrança. Ela me ensinou a cozinhar, a costurar, a cantar, mas a coisa mais importante que ela me ensinou foi que o amor não depende de dinheiro ou status. Depende de quanto coração você coloca em cada gesto. Léo pegou o desenho e o examinou atentamente. Ela parecia uma vovó muito legal, afirmou seriamente. Você acha que ela gostaria da minha mãe? O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela olhou incerta para Ricardo, sem saber como responder. Tenho certeza de que sua vovó gostaria de todos que te amam, disse ela finalmente, diplomaticamente. E minha mãe me ama? Perguntou Léo, olhando para o pai. Ricardo sentiu como se alguém apertasse seu coração com uma mão de ferro. Como explicar a uma criança de 5 anos que sua mãe amava sua liberdade mais do que ele? Sua mãe te ama do jeito dela, respondeu ele com cautela. Mas às vezes os adultos não sabem como demonstrar amor da maneira que as crianças precisam. Isabela olhou para ele com compreensão e algo que parecia compaixão. Em seus olhos não havia julgamento, apenas a empatia de uma mulher que ela própria conhecera o abandono. Sabe de uma coisa, Léo? Disse ela baixinho. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossa vida não são aquelas que nos deram a luz, mas aquelas que decidem ficar e nos amar todos os dias. Como seu pai. O menino olhou para o pai e depois novamente para Isabela. E você vai ficar? Perguntou ele inocentemente. Isabela olhou para Ricardo, buscando uma pista de como responder. Seus olhos se encontraram e por um momento algo inefável fluiu entre eles. Como se entendessem que os 3 precisavam da mesma coisa, a certeza de que alguém ficaria. Se seu pai permitir, respondeu ela baixinho, ficarei muito feliz em ser sua amiga. Léo sorriu amplamente, o primeiro sorriso verdadeiramente alegre que Ricardo via no rosto do filho em meses. Papai, a Isabela pode ficar conosco. Ela canta melhor que a dona Cristina e desenha vovós bonitas.
Ricardo olhou para a mulher que, em uma noite, fez mais pela felicidade de seu filho do que todos os cuidadores profissionais em meses. Ele viu nela algo que não via nos outros: autenticidade, calor e um tipo de força que nasce apenas do sofrimento transformado em amor. Isabela, disse ele baixinho, a senhora gostaria de ser a cuidadora de Léo permanentemente? Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Mas eu não tenho formação pedagógica nem... A senhora tem algo mais importante, ele a interrompeu. A senhora tem coração. E é exatamente isso que meu filho precisa. Isabela estava sentada no pequeno apartamento no Bexiga que dividia com sua amiga Ana e olhava para o cartão de visitas de Ricardo Mendes. Já haviam se passado 3 dias desde aquela noite extraordinária e ela ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. A oferta era mais do que generosa. Um salário 3 vezes maior do que sua renda combinada dos 3 empregos. Um apartamento funcional próximo à residência dos Mendes. Plano de saúde e um adicional para o sustento de sua irmã. Parecia um sonho, mas Isabela aprendera a não confiar muito facilmente em belas promessas. Você está louca? Ana entrou no quarto com uma xícara de chá, interrompendo seus pensamentos. Um homem desses, uma casa dessas, um dinheiro desses, e você está hesitando? Não é pelo dinheiro, respondeu Isabela, colocando o cartão de visitas na mesinha. Esse menino, ele realmente precisa de alguém. Não alguém que venha pelo dinheiro e vá embora quando encontrar algo melhor. E você não vem pelo dinheiro? Isabela pensou na pergunta. Claro que o dinheiro era importante. Ela finalmente poderia dormir mais de 4 horas por dia. Cecília poderia se concentrar nos estudos em vez de se preocupar com a próxima transferência. Mas quando ela se lembrava das mãozinhas de Léo segurando seu uniforme, seu olhar confiante e o jeito como ele a abraçou naquela noite, eu venho por ele, disse ela baixinho. Esse menino tem tudo o que se pode querer, mas não tem o mais importante. E o quê? O sentimento de ser amado incondicionalmente. O telefonema para Cecília apenas a convenceu de que era a decisão certa. Belinha, a voz da irmã mais nova soou animada no telefone. Isso é incrível. Você finalmente vai poder descansar. Mas e se eu não der certo? E se ele mudar de ideia? Isabela Rocha, disse Cecília com firmeza, usando o nome completo como sempre fazia quando queria ser particularmente convincente. Por toda a vida você cuidou dos outros. Cuidou da vovó quando ela estava doente. Cuida de mim. Agora, finalmente, alguém quer cuidar de você. Permita-se isso. No dia seguinte, Isabela ligou para Ricardo. Sua voz no telefone soava diferente daquela noite. Mais oficial, mais controlada. De negócios. Senhor Mendes, é Isabela Rocha. Pensei sobre a sua oferta. Escuto, respondeu ele brevemente, mas ela ouviu a tensão em sua voz. Eu aceito, com uma condição. Houve um momento de silêncio. Qual é a condição? Se em algum momento o senhor achar que não está dando certo, que Léo não está feliz comigo ou que estou atrapalhando a sua vida, por favor, me diga diretamente. Não quero que ninguém me tolere por pena ou por senso de dever. Dona Isabela, ela ouviu algo caloroso em sua voz. Acho que nós é que deveríamos nos preocupar se a senhora vai nos tolerar. A mudança aconteceu no fim de semana. Isabela não tinha muitas coisas. 2 malas de roupas, alguns livros, uma fotografia com a avó e uma caixa de lembranças. Ricardo enviou seu carro com o motorista, mas ele mesmo apareceu para ajudá-la a carregar as coisas. O apartamento funcional revelou-se um pequeno, mas aconchegante, em um elegante edifício de apartamentos a apenas 5 minutos a pé da residência dos Mendes. Tinha janelas altas com vista para um pequeno parque, quartos claros e uma cozinha totalmente equipada. É demais, sussurrou Isabela, parada na sala. É pouco, respondeu Ricardo, mas é o mais próximo que consegui encontrar. Léo poderá vir quando quiser. Como se fosse um chamado, Léo apareceu na porta com Dona Cristina.
O menino olhou ao redor do apartamento e então foi até a janela. "Vejo nossa árvore", exclamou ele animado, apontando para um grande carvalho no parque. "Papai, podemos colocar um balanço aqui?" Ricardo olhou para Isabela com um sorriso. Talvez devêssemos perguntar a dona Isabela se ela gosta da ideia. Nas semanas seguintes, a vida ganhou um novo ritmo. Isabela acordava às 7, preparava o café da manhã para Léo e o levava para a creche. Depois, passava o tempo preparando refeições, estudando com o menino e lendo livros para ele. À noite, quando Léo já dormia, ela frequentemente se sentava com Ricardo na cozinha, conversando sobre o dia do filho, seus progressos e preocupações. Enquanto tomavam chá, essas conversas se tornaram a parte mais importante do dia para ambos. Ricardo falava sobre seu trabalho, sobre as pressões e o estresse de gerenciar a empresa. Isabela ouvia, às vezes fazia perguntas, mas nunca o julgava ou criticava. Ela estava simplesmente presente. "Sabe, dona Isabela", disse ele certa noite, girando a xícara de chá nas mãos, "há meses eu não tinha com quem conversar sobre algo diferente de números e estratégias." "E agora o senhor tem", respondeu Isabela. Léo também tem alguém que o ouve. Eles se olhavam através da mesa e algo inefável crescia entre eles. Um tipo de compreensão que ia além das palavras. Ambos perderam os pais cedo demais. Ambos conheciam a solidão. Ambos aprenderam a ser fortes pelos outros. "A senhora não se arrepende dessa mudança?" perguntou ele baixinho. "Afinal, a sua vida mudou completamente." Isabela pensou na resposta. De fato, tudo havia mudado. Pela primeira vez em anos, ela acordava descansada, sem se preocupar com dinheiro. Cecília ligava alegre, contando sobre seus estudos, sem esconder problemas financeiros. "E Léo me fez um desenho hoje", disse ela em vez de uma resposta. "Nós três debaixo da árvore. Nós três. Ele disse que é a família dele." Ricardo sentiu o coração apertar de emoção. "E o que a senhora disse?" Isabela sorriu e em seus olhos brilhavam lágrimas de felicidade. "Eu disse a ele que era o desenho mais bonito que já recebi." Naquela noite, quando Isabela voltava para seu apartamento, ela sabia que não havia mais volta. Em algum lugar entre as canções de ninar e as conversas noturnas com chá, entre o riso de Léo e os olhares de Ricardo, ela se tornou parte de algo maior do que um trabalho. Ela se tornou parte da família que os três tanto precisavam. Março trouxe consigo os primeiros sinais da primavera e uma mudança sutil na atmosfera da casa dos Mendes. Isabela morava lá há 3 meses e sua presença havia transformado não apenas a vida de Léo, mas de toda a residência. A casa, que antes parecia um museu, bonita mas fria, agora cheirava a comida caseira e ressoava com o riso infantil. Léo floresceu. Ele aprendeu novas músicas que cantava com Isabela enquanto cozinhavam. Parou de acordar à noite chorando e seus desenhos eram cheios de personagens coloridos e felizes. O que mais alegrava Ricardo, porém, era que o filho corria novamente para ele com alegria quando ele voltava do trabalho, em vez de se esconder em seu quarto. Mas havia outra mudança, sobre a qual Ricardo não falava em voz alta. Uma mudança em si mesmo. Pela primeira vez em anos, ele não tratava a casa como um lugar onde apenas dormia e tomava café da manhã. Ele voltava mais cedo do trabalho para jantar com o filho. Passava os fins de semana em casa em vez de no escritório. E tudo isso devido à presença da mulher que, com seu silêncio e tranquilidade, o fazia se sentir vivo. Certa noite, quando Léo já dormia, Isabela preparava chá na cozinha. Ricardo entrou lá, como já era seu costume, mas desta vez parou na soleira. Isabela estava de costas para ele, cantarolando suavemente alguma melodia, e seus cabelos, que geralmente usava presos, caíam soltos sobre os ombros. A luz da lâmpada sobre a ilha da cozinha criava uma aura quente ao seu redor. Por um momento, ele não conseguiu se mover, percebendo que a olhava não como a cuidadora de seu filho, mas como uma mulher. Uma mulher bonita e delicada que, por acaso, havia mudado sua vida para melhor. "Boa noite",
disse ele baixinho, para não assustá-la. Isabela se virou com um sorriso, mas quando seus olhos se encontraram, o sorriso congelou em seus lábios. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio e entre eles vibrava um tipo de tensão que nenhum dos dois conseguia nomear. Eu estava fazendo chá, gaguejou Isabela finalmente, virando-se rapidamente para a chaleira. Obrigado, respondeu Ricardo, sentando-se à mesa, mas sem conseguir desviar os olhos dela. Quando Isabela colocou a xícara à sua frente, seus dedos se tocaram acidentalmente. Foi apenas uma fração de segundo, mas ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer entre eles. Isabela retirou rapidamente a mão e manchas rosadas apareceram em suas bochechas. Léo me contou sobre a mãe dele hoje, disse ela de repente, como se buscasse um assunto seguro para a conversa. Ricardo enrijeceu involuntariamente. O que ele disse? Que sente falta dela, mas... Isabela hesitou. Mas que não entende porque ela não o visita. Ele também disse que gostaria que estivéssemos todos juntos no aniversário dele. O aniversário dele, repetiu Ricardo, percebendo com pavor que havia se esquecido completamente. Quando é? Daqui a 2 semanas. 6 de abril. Isabela olhou para ele com compaixão. O senhor não se lembra? Ricardo passou a mão pelo rosto. Como ele pôde esquecer o aniversário do próprio filho? Os últimos meses foram muito intensos no trabalho, murmurou ele, sentindo-se péssimo. Não precisa se explicar, disse Isabela gentilmente. Todos nós, às vezes, esquecemos coisas importantes. O importante é o que fazemos quando nos lembramos. Suas palavras não continham crítica nem julgamento, apenas compreensão. Isso fez Ricardo se sentir ainda pior. Como posso ser um bom pai se esqueço o aniversário do meu filho? O senhor sabe com o que Léo sonha? Perguntou Isabela, sentando-se à sua frente. Provavelmente com algum brinquedo caro. Com um piquenique no parque. Apenas nós 3. Para que o pai não pense no trabalho. Para que possa brincar de bola com ele e para que depois tomem sorvete. Ela sorriu calorosamente. Não são sonhos de coisas, senhor Ricardo. São sonhos de tempo juntos. Ricardo a olhava com admiração. Como ela sabia mais sobre seu filho do que ele mesmo? Como a senhora sabe tudo isso? Eu escuto, respondeu ela simplesmente. Crianças falam a verdade se lhes dermos uma chance. Naquela noite, eles conversaram mais do que o habitual. Sobre Léo, sobre parentalidade, sobre como é difícil conciliar trabalho com vida pessoal. Ricardo contou a Isabela sobre sua mãe, sobre o quanto amava Maria, sua babá, e como sua partida foi dolorosa. É por isso que eu tenho tanto medo, disse ele finalmente. Que Léo se apegue tanto à senhora como eu me apeguei a Maria e então eu vou decepcioná-lo e ir embora? Isabela completou por ele. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Senhor Ricardo, disse ela baixinho, eu também tenho medo. Tenho medo de me apegar demais a Léo, a esta casa, a... Ela parou corando. A quê? Perguntou ele baixinho, embora no fundo soubesse a resposta. Mas Isabela não terminou. Levantou-se rapidamente e começou a arrumar as xícaras. Já é tarde. Eu deveria ir. Ricardo também se levantou. Mas quando ela passou por ele em direção à porta, ele a segurou delicadamente pela mão. Isabela, ela parou. Mas não se virou para ele. Eu também tenho medo, sussurrou ele. Mas não quero que o medo decida minha vida. Já perdi muito por causa do medo. Isabela finalmente se virou para ele. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Isso é perigoso, disse ela com a voz trêmula. Eu sou apenas uma babá, sua funcionária. O que está acontecendo entre nós? O que está acontecendo entre nós? Perguntou ele, aproximando-se dela. O senhor sabe muito bem, sussurrou ela. Eles estavam tão próximos agora que Ricardo sentia o cheiro dela. Um perfume sutil misturado com o cheiro dos biscoitos que ela assava com Léo. Ele podia contar seus cílios, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Isabela. Sussurrou o nome dela como uma oração.
Mas foi então que ouviram passos na escada e o choro de Léo. Isabela se afastou imediatamente e o encanto foi quebrado. Léo correu em direção à escada. Ricardo ficou sozinho na cozinha, com o coração batendo descontroladamente e a consciência de que havia cruzado um limite que não deveria ter cruzado. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não havia mais volta. Algo que começou como um trabalho havia se tornado muito mais, e isso o assustava mais do que qualquer decisão de negócios que ele já tivera que tomar. O aniversário de Léo tornou-se um ponto de virada, embora não da maneira que qualquer um esperava. Ricardo organizou tudo exatamente como a criança sonhara. Um piquenique no Parque Ibirapuera, apenas os três, com um jogo de bola, balões e um bolo caseiro que Isabela assou de manhã cedo. Léo estava nas nuvens. Corria pela grama com seus novos tênis, ria alto quando o pai caía tentando pegar a bola e abraçava Isabela depois de cada gol. Para qualquer observador, eles pareciam uma família feliz. "Papai, podemos fazer isso todo fim de semana?" perguntou Léo, enquanto comia um bolo em um cobertor estendido sob um velho carvalho. "Vamos tentar", respondeu Ricardo, olhando para Isabela por cima da cabeça do filho. "E a Isabela vai ficar conosco para sempre?" continuou o menino com a inocente franqueza de uma criança. Caiu um silêncio constrangedor. Isabela nervosamente passou o dedo sujo de glacê no nariz de Léo para disfarçar seu embaraço. "Vamos ver, meu pequeno", disse ela baixinho. Mas Ricardo sabia o que aquele "vamos ver" significava. Ele sabia, porque ele mesmo usava essa frase quando queria evitar uma conversa difícil. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu um medo verdadeiro ao pensar que alguém poderia sair de sua vida. O caminho de volta para casa foi cheio da feliz tagarelice de Léo sobre o melhor aniversário de sua vida. Mas Ricardo e Isabela permaneceram em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. "Isabela", disse Ricardo, enquanto caminhavam pela alameda que levava à casa, enquanto Léo corria à frente, perseguindo borboletas. "Daí, no que você está pensando?" "Que foi lindo", respondeu ela, mas Ricardo ouviu tristeza em sua voz. "E que é tão irreal, e por que irreal?" Isabela parou e o olhou com algo que parecia determinação. "Porque o senhor é um dos homens mais ricos de São Paulo, e eu sou uma moça do Bexiga que há 4 meses limpava o seu escritório. E daí?" "Tudo daí", disse ela com ênfase. "O senhor não entende. As pessoas já estão comentando. Ouvi as cozinheiras da creche cochicharem sobre como aquela Rocha conseguiu um bom partido. Até a dona Cristina, ao recolher suas coisas, me disse que algumas pessoas se esquecem demais do seu lugar." Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias. "Isso não importa. Não me importo com o que as pessoas dizem. Mas eu me importo", respondeu Isabela com firmeza. "Eu me importo com o que as pessoas vão pensar de Léo quando ele crescer. Eu me importo se ele vai sentir vergonha de sua mãe, do Bexiga, quando for para uma escola particular de alto padrão. Léo nunca vai ter vergonha de você. E quanto ao senhor?" Ela o interrompeu. "O que acontecerá quando o senhor quiser me levar para festas de negócios, para galas de caridade? Quando estivermos sentados à mesa com outros representantes da elite e eles souberem que estou me encontrando com meu ex-empregador?" Ricardo permaneceu em silêncio, pois pela primeira vez ele percebeu a realidade dessas preocupações. Ele já via em sua imaginação os olhares nesses eventos, os sussurros nos cantos, os artigos na mídia. "Vejo que o senhor também pensou nisso", disse Isabela baixinho, interpretando seu silêncio. "Sim", admitiu ele baixinho, "mas isso não significa que devamos nos preocupar com isso. É fácil falar isso quando se tem a sua posição." Na voz de Isabela soou um tom de amargura. "O senhor pode se dar ao luxo da excentricidade. Para o senhor, um romance com a babá será, no máximo, assunto para fofocas. Para mim, pode significar o fim de qualquer chance de um emprego normal no futuro.
Léo correu até eles com um punhado de castanhas que encontrara. "Por que vocês estão tão tristes?" perguntou ele, olhando para seus rostos sérios. "É porque a festa está acabando?" "Não, meu bem." Isabela se agachou ao lado dele e sorriu, embora o sorriso não chegasse aos seus olhos. "Estamos apenas conversando sobre assuntos de adultos. E assuntos de adultos são sempre tristes." "Às vezes," respondeu Ricardo, colocando a mão no ombro do filho. "Mas isso não significa que devamos ter medo deles." Naquela noite, depois que Léo adormeceu, saturado pelas impressões do aniversário, Ricardo e Isabela sentaram-se em seu gabinete. A atmosfera estava tensa, como se ambos soubessem que era hora de uma conversa séria. "Não quero que isso acabe", disse Ricardo finalmente. "Eu também não", respondeu Isabela baixinho. "Mas tenho medo do que pode acontecer se permitirmos que continue. E se permitirmos que acabe antes da hora. Não vamos nos arrepender pelo resto da vida." Isabela se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, podia-se ver seu apartamento, onde a luz do quarto estava acesa. "Minha avó sempre dizia que o amor não é suficiente se o mundo está contra você. Que às vezes a melhor prova de amor é deixar a outra pessoa ir." "E se sua avó estivesse errada?" Perguntou Ricardo, aproximando-se dela. "Se às vezes a melhor prova de amor é lutar pelo que é mais importante?" Isabela se virou para ele e lágrimas brilhavam em seus olhos. "Eu não sei", sussurrou ela. "Eu simplesmente não sei o que é certo." Ricardo estendeu a mão e delicadamente tocou seu rosto. "Talvez não precisemos saber imediatamente. Talvez seja suficiente saber o que sentimos aqui e agora." "E o que você sente aqui e agora?" perguntou ela, inclinando o rosto em sua mão. "Sinto que não quero te perder. Nem você, nem Léo, nem o que construímos entre nós." Sua voz era suave, mas cheia de determinação. "Sinto também que a vida já me tirou demais para que eu deixe o medo me tirar algo mais." Isabela fechou os olhos, como se tentasse memorizar aquele momento. "Isso é uma loucura", sussurrou ela. "Talvez", concordou Ricardo, "mas às vezes as melhores coisas da vida são loucas." Ele se inclinou e a beijou, delicadamente, como se pedindo permissão. Isabela respondeu ao beijo, permitindo-se por um momento esquecer todos os obstáculos e dúvidas. Mas quando se separaram, a realidade voltou com força redobrada. "E agora?" perguntou ela baixinho. "Agora vivemos dia após dia", respondeu Ricardo. "E veremos se nossos sentimentos são mais fortes do que a opinião do mundo." Eles ainda não sabiam que o mundo logo lhes daria um teste que nenhum deles esperava. Maio, em São Paulo, florescia em toda a sua glória, e a vida, na casa dos Mendes, fluía em um ritmo tranquilo. Léo já ia para a creche com um sorriso. Ricardo voltava para casa para o jantar, e Isabela se sentia cada vez mais segura no papel, não apenas de cuidadora, mas também de... O que exatamente? Essa definição eles ainda evitavam, contentando-se com beijos furtivos de boa noite e longas conversas com chá. Tudo mudou em uma quinta-feira à noite, quando Ricardo voltou do trabalho mais pálido do que o normal. "Mirela ligou", disse ele, sem preâmbulos, enquanto Isabela preparava o jantar. A faca que ela usava para cortar legumes parou no ar. "E o que ela queria?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "Ela está voltando de Paris, quer visitar Léo no sábado." Isabela largou a faca e se virou para ele. Depois de 2 meses, ela já tinha prática em ler seu rosto, e agora via nele uma mistura de preocupação e raiva. "Como você se sente com isso?" "Eu não sei", admitiu Ricardo, sentando-se à mesa da cozinha. "Uma parte de mim está feliz por ela finalmente ter se lembrado do filho. Mas a outra parte tem medo." "Medo de quê?" "Que ela o machuque novamente. Que apareça, lhe dê esperança e depois desapareça por meses." Ele passou a mão pelo rosto. "Não sei como explicar isso a ele." Isabela se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. "Léo tem o direito de ver a mãe, e você tem o direito de protegê-lo da decepção. Não são coisas que se excluem. Como sempre, você sabe o que dizer.
disse ele baixinho, colocando a mão sobre a dela. Porque eu vejo isso pelos olhos de alguém que também não teve pais, respondeu ela. Às vezes é melhor ter uma mãe imperfeita do que nenhuma. Mas também, às vezes, é melhor saber viver sem a esperança de algo que pode não acontecer. A conversa com Léo foi mais difícil do que esperavam. O menino recebeu a notícia do retorno da mãe com uma mistura de alegria e preocupação. Mamãe vai ficar desta vez? Perguntou ele, sentado no colo de Isabela, que lia um conto de fadas para ele antes de dormir. Eu não sei, meu bem, respondeu Isabela com sinceridade. Mas eu sei que seu pai e eu estaremos aqui, não importa o que aconteça. E se a mamãe quiser que eu more com ela? A pergunta pairou no ar como a espada de Damocles. E Isabela olhou para Ricardo, que estava parado na soleira do quarto da criança. Então, vamos conversar todos juntos e encontrar a melhor solução para você, disse Ricardo, sentando-se na beirada da cama. Mas lembre-se, não importa o que aconteça, você é o mais importante. O sábado chegou mais rápido do que qualquer um gostaria. Mirella Mendes apareceu pontualmente às 2, elegante como sempre, em um casaco bege de grife e óculos escuros que escondiam seus olhos. Ela era bonita de uma maneira fria, que combinava com capas de revista. Maçãs do rosto altas, cabelos platinados em um penteado perfeito, manicure impecável. Isabela abriu a porta para ela, e por um momento as mulheres se mediram com os olhos. Você deve ser a nova babá, disse Mirella, tirando os óculos. Seu tom era cortês, mas frio. Isabela Rocha apresentou-se estendendo a mão. Mirella ignorou o gesto e entrou, olhando ao redor do hall. Onde está Léo? No jardim com o pai, respondeu Isabela. Já vou chamá-los. Não precisa, eu mesma os encontro. Isabela observou Mirella caminhar pela sala em direção ao jardim, os saltos batendo no chão de mármore. Ela era como um elemento estranho na casa que nos últimos meses havia se tornado aconchegante e quente. O encontro da mãe com o filho foi doloroso de assistir. Léo se jogou nos braços de Mirella com alegria, mas depois de um momento, visivelmente enrijeceu. Ela tinha um perfume que ele não lembrava. Falava com ele em francês, o que o deixava constrangido e o mantinha à distância, como se tivesse medo de que ele sujasse suas roupas. Que grande você está, disse ela, mas até essa afirmação comum soou artificial. Dizem que você está aprendendo coisas novas. A Isabela me ensinou a fazer panquecas, disse Léo timidamente, e a cantar músicas em francês. E o papai me ensinou a jogar bola. Ao ouvir o nome de Isabela, Mirella olhou na direção da casa, onde a mulher estava perto da janela da cozinha, fingindo estar ocupada com seus afazeres. Isabela, repetiu ela. Muito íntimo. É nossa amiga, disse Léo inocentemente. Mora aqui perto e faz as melhores panquecas do mundo. Ricardo viu algo no rosto da ex-mulher que podia ser tanto interesse quanto preocupação. Ele conhecia aquele olhar. Mirella sempre foi muito sensível em relação à sua posição e território. Talvez devêssemos conversar lá dentro? Sugeriu ele, tentando manter um tom calmo. A conversa foi curta, mas intensa. Mirella sentou-se na sala como em uma audiência, com as costas retas e as pernas cruzadas nos tornozelos, como lhe haviam ensinado em cursos de boas maneiras. Há quanto tempo ela mora aqui? Perguntou ela diretamente, quando Léo foi buscar seus desenhos para mostrar à mãe. Desde janeiro, respondeu Ricardo, e ela mora nesta casa. Ela tem seu apartamento aqui ao lado. É a cuidadora de Léo. Mirella assentiu, mas seus olhos diziam que aquela explicação era insuficiente para ela. Ricardo, disse ela baixinho, você não acha isso um tanto inadequado? Uma mulher jovem e atraente morando tão perto, cuidando do seu filho? Nosso filho, corrigiu ele bruscamente. Nosso, concordou ela. É exatamente por isso que me preocupo com quem você o cerca. Nesse momento, Léo entrou correndo na sala com uma pilha de desenhos. Mamãe, olha! Exclamou ele.
espalhando os papéis sobre a mesinha de centro. Esta é a nossa casa. Este é o papai, este sou eu e esta é a Isabela. Mirella olhou os desenhos com uma tensão visível em sua mandíbula cerrada. Em todos os quadros, Isabela e Léo se davam as mãos. Sorriam um para o outro, e Ricardo estava ao lado, como o protetor daquela pequena família. Muito bonitos. Meu bem, disse ela finalmente, mas sua voz soava rígida. E onde está a mamãe nesses desenhos? Léo olhou para os desenhos com constrangimento. Você não estava, disse ele simplesmente. Mas posso te desenhar, se quiser. Quando Mirella partiu, 1 hora depois, ela parou na porta e olhou para Isabela, que ajudava Léo a recolher os desenhos. Espero que você perceba a responsabilidade que assumiu, disse ela baixinho, para que Léo não ouvisse. Sim, respondeu Isabela, olhando-a diretamente nos olhos. Eu percebo, e espero que não se esqueça do seu lugar. Eu não me esqueço, retrucou Isabela calmamente. Mas talvez a senhora também não devesse se esquecer do seu. Depois que Mirella saiu, a casa parecia estranhamente vazia, como se a presença dela tivesse sugado todo o calor. Léo ficou calado durante o jantar e à noite demorou muito para adormecer. A mamãe tem razão? Perguntou a Isabela, enquanto ela lhe lia um conto de fadas. Você se esqueceu do seu lugar? Isabela fechou o livro e olhou para o menino. Meu lugar, disse ela baixinho, é ser alguém que te ama. É um lugar ruim? Não, respondeu Léo abraçando-a. É o melhor lugar do mundo. Mas quando Léo finalmente adormeceu, Isabela sentou-se em seu apartamento e refletiu sobre as palavras de Mirella. Ela realmente havia se esquecido de seu lugar? Ou talvez o problema fosse que o mundo não a deixaria esquecer. O ataque veio de uma direção inesperada. 1 semana após a visita de Mirella, Ricardo voltava para a casa do trabalho quando sua assistente, Dona Fátima, lhe entregou um tablet com a página de um dos portais de fofocas paulistanos. Romance milionário ou plano calculado. Ex-funcionária de limpeza no centro de escândalo com CEO do Grupo Mendes. O artigo era curto, mas venenoso. Descrevia a extraordinária carreira de Isabela Rocha, de faxineira noturna a rainha da casa, na residência de um dos homens mais ricos do Brasil. O autor insinuava que todo o encontro no escritório poderia ter sido uma encenação e que Isabela, de forma premeditada, havia se inserido na vida de Ricardo através de seu filho. Pior era a foto. Alguém os havia fotografado. Durante o piquenique, no parque, no dia do aniversário de Léo, a foto mostrava o momento em que Ricardo levantou Isabela para que ela pudesse alcançar o galho de uma árvore e pendurar um balão. Ambos riam e Léo batia palmas. Na foto, eles pareciam uma família feliz, mas no contexto do artigo, tudo assumiu significados completamente diferentes. Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias. Alguém os estava seguindo, fotografando em momentos íntimos, e depois vendeu isso a um portal de fofocas. Mas não havia tempo para raiva. Ele precisava chegar em casa o mais rápido possível e avisar Isabela. Ele a encontrou na cozinha, preparando o jantar. Léo estava sentado à mesa, colorindo, cantarolando suavemente alguma melodia. A normalidade da cena o fez se sentir ainda pior. Isabela, precisamos conversar, disse ele baixinho. Algo em seu tom fez com que ela imediatamente se virasse do fogão. Quando viu o tablet em suas mãos, seu rosto empalideceu. O que é isso? Não, perguntou ela em um sussurro. Vamos conversar a sós, disse ele olhando para Léo. Léo, meu bem, você pode ir para o seu quarto e arrumar a cama? Pediu Isabela com a voz trêmula. Mas eu ainda não terminei de colorir. Você termina depois, disse Ricardo, tentando não demonstrar pânico. É importante. Quando ficaram sozinhos, Ricardo mostrou-lhe o artigo. Ele observou o rosto dela passar por diferentes estágios de choque, incredulidade, terror e, finalmente, algo que parecia resignação. Como eles... De onde eles tiraram essa foto? Sussurrou ela. Alguém nos estava seguindo. Provavelmente há algum tempo. Isabela sentou-se pesadamente em uma cadeira, como se as pernas tivessem recusado a obedecê-la.
É o fim, disse ela baixinho. Agora todos saberão. Vão falar, não me importa o que vão dizer, mas me importa. Ela o interrompeu com paixão. O senhor não entende? Agora quem me encontrar vai pensar que sou a mulher que usou uma criança para entrar na sua cama e na sua carteira. Ricardo queria dizer algo, mas nesse momento seu telefone tocou. Era sua advogada, Mariana Azevedo. Ricardo, você precisa vir ao escritório imediatamente, disse ela sem preâmbulos. Temos um problema. Que problema? Mirella acaba de entrar com um pedido de alteração do regime de guarda de Léo. Ela se baseia no artigo desta manhã e alega que o ambiente doméstico atual não é adequado para a criança. O mundo parou por um momento. Ricardo olhou para Isabela, que ouvia cada palavra da ligação telefônica e parecia ter levado um golpe físico. Isso é impossível, sussurrou ele no telefone. Ela mesma abandonou a criança. Eu sei, mas a lei é complicada, especialmente quando a outra parte tem bons argumentos sobre instabilidade do ambiente doméstico e influências inadequadas. Venha em 1 hora. Após o término da ligação, um silêncio que pareceu uma eternidade se instalou. Ela quer me tirar o Léo, disse Ricardo finalmente, com a voz vazia. Por minha causa, completou Isabela. Porque estou na vida dele. Não é sua culpa. Não. Ela se levantou bruscamente. Eu sabia desde o começo que isso poderia acontecer. Eu o avisei. Falei sobre as diferenças, sobre o que as pessoas pensariam. Mas deveríamos ter deixado o medo decidir nossas vidas? Talvez devêssemos. Ela gritou e então rapidamente olhou para a escada, temendo que Léo pudesse ter ouvido. Talvez devêssemos ter pensado no que era melhor para ele e não no que nós queríamos. Ricardo se aproximou dela e tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Isabela, por favor, não, disse ela com firmeza. Não serei o motivo pelo qual você perderá seu filho. Não permitirei isso. O que você quer dizer com isso? Em seus olhos, ele viu uma determinação que o assustou mais do que qualquer artigo ou pedido judicial. Quero dizer que talvez Mirella tenha razão. Talvez eu deva me lembrar do meu lugar. Seu lugar é ser parte desta família. Não. Ela o interrompeu. Meu lugar é ser a cuidadora de Léo. E talvez seja a hora de esse cuidado terminar. Você não pode fazer isso. Nem a ele, nem a nós. Isabela virou-se de costas para ele, apoiando as mãos na bancada da cozinha. Seus ombros tremiam, como se ela estivesse chorando. Mas quando ela se virou novamente, seu rosto estava seco e determinado. Posso e devo. Ainda hoje vou procurar um novo emprego. Vou dar-lhe 2 semanas para encontrar alguém novo. Isabela, por favor, não me dificulte mais do que já é, disse ela baixinho. Por favor, me deixe ir com o resto da minha dignidade. Ricardo olhou para a mulher que amava e sentiu seu mundo se despedaçar. Mas o pior era que ele entendia a lógica dela. Ele entendia que ela estava tentando proteger seu filho da mesma forma que ele mesmo tentaria protegê-lo. E Léo? Perguntou ele baixinho. Como vamos explicar isso a ele? Vamos contar a verdade. E às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis para o bem das crianças. E que amor nem sempre significa ficar. Às vezes, significa permitir que a outra pessoa tenha uma vida melhor. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ricardo sentou-se em seu gabinete, revendo documentos legais, enquanto do lado de fora da janela, Isabela fazia suas malas à luz de um abajur. Ambos sabiam que estavam tomando uma decisão que talvez salvasse o futuro de Léo, mas que certamente lhes quebraria o coração. E a alguns quilômetros dali, Mirella Mendes sentava em seu apartamento e sorria, lendo o mesmo artigo pela 3ª vez. O primeiro movimento havia sido feito e o tabuleiro de xadrez estava se arrumando exatamente como ela planejara. Léo sabia que algo estava acontecendo antes que alguém lhe contasse.
Crianças têm um instinto incrível para detectar a tensão em casa. E a atmosfera na residência dos Mendes havia se tornado tão densa quanto uma névoa antes da tempestade. Isabela evitava seu olhar durante o café da manhã. O pai estava calado e não comia, e ela mesma mal tocava na comida. Quando Ricardo saiu para o trabalho mais cedo do que o normal, murmurando algo sobre reuniões importantes, Léo ficou sozinho com Isabela na cozinha. "Por que o papai está triste?" perguntou ele inocentemente, brincando com seus flocos de cereais. Isabela parou no meio do movimento, segurando sua mochila escolar. "Às vezes os adultos têm dias difíceis no trabalho", respondeu ela, mas sua voz soava estranha. "E por que você está triste?" Essa pergunta foi um tiro direto no coração. Isabela se ajoelhou ao lado da cadeira dele e pela primeira vez naquele dia olhou em seus olhos. "Léo, precisamos conversar sobre algo importante." "Sobre o quê?" O menino largou a colher, sentindo a seriedade do momento. Às vezes, as coisas mudam na vida. Às vezes, as pessoas que amamos precisam ir para outros lugares, como a mamãe. "E sim, como a mamãe." Isabela respirou fundo. "E eu também terei que ir para outro lugar." O silêncio que se seguiu foi mais alto que um grito. Léo a olhou com os olhos arregalados, tentando entender palavras que não se encaixavam em sua lógica de 5 anos. "Mas por quê?" perguntou ele finalmente baixinho. "Eu fiz algo de errado?" "Não." Isabela o abraçou forte. "Você não fez nada de errado. Você é o menino mais maravilhoso do mundo. Então por que você está me deixando?" Essa pergunta partiu o coração dela ao meio. Como explicar a uma criança que ela estava partindo precisamente porque o amava? Que às vezes o amor significa sacrifício. "Porque quero que você seja feliz", disse ela, tentando não chorar. "E que o papai também seja feliz." "Mas eu sou feliz com você", protestou Léo, começando a chorar. "Eu não quero que você vá embora." Isabela o abraçou ao peito, sentindo suas próprias lágrimas se misturarem com as dele. Naquele momento, ela percebeu que talvez estivesse cometendo o maior erro de sua vida. Ricardo passou o dia inteiro no escritório de advocacia, tentando entender as consequências legais da situação. Mariana Azevedo foi impiedosa em sua análise. "Mirela tem uma posição forte", disse ela, colocando os autos de lado. "É a mãe biológica, tem uma situação financeira estável e pode argumentar que o ambiente doméstico atual é emocionalmente instável. Isso é ridículo. Léo nunca esteve tão feliz." "Eu sei, mas o tribunal olha para os fatos, não para as emoções. E os fatos são: sua companheira é uma ex-funcionária, cujo relacionamento foi divulgado na mídia, o que pode afetar a criança. É justo? Não. Isso pode influenciar a decisão do juiz? Sim. O que posso fazer? Primeiramente, estabilizar a situação. Se Isabela Rocha realmente for embora, isso pode ajudar no argumento de que a prioridade é o bem-estar da criança e não seus sentimentos." Ricardo sentiu como se alguém lhe tivesse enfiado uma faca nas costas. "Você está sugerindo que eu deveria deixá-la ir?" "Sugiro que, às vezes, na luta por uma criança, é preciso sacrificar todo o resto." Quando Ricardo voltou para casa à noite, encontrou Léo sentado na escada com os olhos vermelhos de tanto chorar. O menino se jogou em seus braços antes que ele pudesse tirar o casaco. "Papai, a Isabela disse que vai embora." Ele soluçava. Diz para ela que não pode." O coração de Ricardo se partiu em 1000 pedaços. Ele pegou o filho e o abraçou forte. "Onde está Isabela?" perguntou ele baixinho. "No quarto dela, fazendo as malas." Ricardo a encontrou no pequeno quarto de hóspedes, no primeiro andar, que nos últimos meses havia se tornado seu refúgio particular na casa deles. Ela estava sentada na cama, com uma mala aberta, segurando uma fotografia. Era a foto do piquenique, a mesma que alguém usou contra eles. "Precisamos conversar", disse ele, fechando a porta. "Não há o que conversar", respondeu ela sem levantar os olhos. "Amanhã de manhã vou para Campinas, para a casa da Cecília. Tenho algumas ofertas de trabalho lá.
E Léo? O que tem ele? A voz dela estava cheia de dor. Ele tem um pai que o ama. Terá uma nova cuidadora, profissional, com os certificados apropriados, mas não terá você. Isabela finalmente o olhou, e em seus olhos ele viu um mar de tristeza. Às vezes isso não é suficiente. Às vezes o amor não basta. Minha advogada diz o mesmo, admitiu Ricardo baixinho. Que se você for embora, tenho mais chances no tribunal. Viu? Ela sorriu tristemente. Todos ao redor dizem o mesmo. Talvez seja um sinal de que devíamos ouvi-los. Ricardo sentou-se ao lado dela na cama. E o que diz seu coração? Meu coração diz para ficar, lutar, não desistir. A voz dela falhou. Mas minha razão diz que se eu realmente amo Léo, não posso ser o motivo pelo qual ele perderá o pai. E se eu realmente te amo, não posso ser o motivo pelo qual você destruirá sua vida. Eles sentaram um ao lado do outro em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Do lado de fora da janela, a noite começava a cair, e na casa reinava um silêncio interrompido apenas pelos ruídos distantes do tráfego. Há mais uma coisa, disse Ricardo finalmente. Qual? Léo parou de falar. Isabela virou a cabeça bruscamente. O quê? Depois que você disse a ele que ia embora. Ele senta na escada e chora, mas não diz uma palavra. Nem mesmo responde às minhas perguntas, só balança a cabeça. Isabela fechou os olhos, como se a informação fosse um golpe que ela não conseguia suportar. É temporário, sussurrou ela. Crianças são resilientes. Não, Isabela. Ricardo segurou a mão dela. Não é temporário. É a mesma coisa que aconteceu depois que Mirella partiu. Só que desta vez é pior, porque ele te ama mais. Não diga isso. Estou dizendo a verdade. E digo porque finalmente entendi que não se trata do que as pessoas pensam, do que a imprensa vai escrever, ou mesmo do que o tribunal vai decidir. Trata-se do que é melhor para o nosso filho. E o melhor para ele é ter por perto as pessoas que o amam. Isabela chorava agora abertamente, sem tentar mais esconder as lágrimas. Mas como vamos lutar contra o mundo inteiro? Juntos, respondeu Ricardo simplesmente. Passo a passo, dia após dia. E começando por não permitir que o medo tome a decisão mais importante de nossas vidas. Nesse momento, Léo entrou no quarto. Ele parou na soleira com os olhos marejados e se aproximou da cama. Sem dizer uma palavra, ele subiu entre eles e abraçou Isabela. Não vá embora, sussurrou ele finalmente. Por favor. Isabela olhou para Ricardo por cima da cabeça do menino. Em seus olhos, ela viu a mesma pergunta que fazia a si mesma. Eles eram fortes o suficiente para enfrentar juntos o que estava por vir? Tudo bem, sussurrou ela finalmente. Eu fico. Mas desta vez, lutamos todos juntos. Naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, a casa dos Mendes foi tomada pela paz. Mas os três sabiam que era apenas a calmaria antes da tempestade. A verdadeira batalha estava apenas começando. O dia da audiência chegou mais rápido do que qualquer um esperava. A São Paulo de junho estava ensolarada, mas no Fórum da Família e Sucessões, a atmosfera era de fria seriedade. Isabela estava sentada na parte de trás da sala, vestida com um simples vestido azul marinho que comprara especialmente para a ocasião. Cecília viera de Campinas para acompanhá-la e segurava sua mão, sentindo a irmã tremer de nervosismo. Vai ficar tudo bem, sussurrava a irmã mais nova. A verdade sempre vem à tona. E se a verdade não for suficiente? Respondeu Isabela baixinho. Na frente da sala, Mirella estava sentada com seu advogado, elegante como sempre, em um tailleur creme e com os cabelos presos em um coque perfeito. Às vezes, ela se virava e olhava para Isabela com um olhar cheio de fria autoconfiança. Ricardo estava sentado do outro lado do corredor com sua advogada, Mariana Azevedo. Ele estava pálido e tenso, olhando para Isabela a cada poucos minutos, buscando encorajamento em seus olhos. A juíza Helena Silva, uma mulher de uns 50 anos, com uma aparência severa, mas justa, abriu a audiência pontualmente às 10 horas.
Estamos hoje analisando o pedido da senhora Mirela Mendes para alteração do regime de guarda do menor Léo Mendes, disse ela em tom oficial. Senhora Mendes, por favor, apresente seus argumentos. O advogado de Mirela, um homem elegante em um terno caro, levantou-se e iniciou seu discurso. Meritíssima, minha cliente está preocupada com as condições em que seu filho reside. O senhor Mendes introduziu no lar uma pessoa com quem ele mantém um relacionamento emocional e que não possui nenhuma qualificação para o cuidado de crianças. Isabela sentiu o sangue subir à cabeça. Pessoa. Não mulher, não alguém com nome e sobrenome. Pessoa. Além disso, continuou o advogado, esse relacionamento foi divulgado na mídia de forma a impactar negativamente a criança. A senhora Rocha é uma ex-funcionária do senhor Mendes, o que coloca em xeque a natureza de sua relação. Objeção, disse Mariana Azevedo. Mas são insinuações, não fatos. Deferido, decidiu a juíza. Por favor, foque nos fatos relativos ao bem-estar da criança. O advogado de Mirela continuou por mais 20 minutos, pintando um quadro de um ambiente instável, onde a criança estaria exposta a influências inadequadas e incerteza emocional. Quando chegou a vez de Mariana Azevedo, ela se levantou com determinação, meritíssima. Os fatos são os seguintes. No último ano e meio, a senhora Mirela Mendes visitou seu filho 3 vezes. 3 vezes. Ao mesmo tempo, o senhor Ricardo Mendes proporcionou à criança um lar estável, cuidados constantes e... Ela parou, olhando para Isabela. Alguém que realmente se importa com ele. Isso é manipulação emocional, protestou o advogado de Mirela. São fatos, respondeu Mariana com calma. E agora gostaria de chamar uma testemunha. A senhora Isabela Rocha. O coração de Isabela parou por um momento. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava pronta. Com as pernas tremendo, ela se dirigiu ao local das testemunhas. Por favor, conte ao tribunal como a senhora conheceu Léo Mendes, disse Mariana. Isabela respirou fundo e começou a contar. Sobre aquela noite de dezembro, sobre o choro do menino, sobre a canção de ninar que sua avó lhe cantava. Ela falava baixinho, mas com clareza, e a sala ouvia em suspense. A senhora alguma vez teve alguma intenção romântica para com o senhor Mendes quando começou a trabalhar como cuidadora? Perguntou agressivamente o advogado de Mirela durante o contra-interrogatório. Não, respondeu Isabela com firmeza. Eu só pensava naquela criança chorando, mas depois essas intenções surgiram, não foi? Depois, Isabela hesitou buscando as palavras certas. Depois descobrimos que os 3 precisávamos um do outro. 3. Repetiu o advogado com ironia. A senhora se considera a mãe dessa criança? A pergunta pairou no ar como uma guilhotina. Isabela olhou para Ricardo, depois para Mirela e finalmente para o banco vazio, onde Léo deveria estar sentado, se não fosse muito pequeno para participar da audiência. Eu me considero alguém que o ama, disse ela finalmente. Alguém que estará com ele todos os dias, quando ele acorda, e todas as noites, quando ele adormece. Alguém que conhece sua história favorita, sabe do que ele tem medo no escuro e lembra que ele não gosta de cenoura na sopa. Sua voz ficou mais forte. Não sei se isso me torna mãe no sentido biológico, mas me torna alguém que se importa com ele. Um silêncio tomou conta da sala. A juíza escrevia algo em seu caderno sem levantar os olhos. A senhora tem mais perguntas? Perguntou ela ao advogado de Mirela. Não, meritíssima. Quando Isabela voltou ao seu lugar, sentiu-se emocionalmente exausta. Mas o pior ainda estava por vir. Gostaria agora de ouvir a senhora Mirela Mendes, disse a juíza. Mirela se dirigiu ao local das testemunhas com a graça de uma modelo na passarela. Seu depoimento foi perfeitamente preparado. Ela falou sobre seu amor pelo filho, sobre um período difícil em sua vida que a obrigou a viajar por um tempo e sobre as preocupações com a situação atual. A senhora Rocha pode ser uma pessoa gentil, disse ela com uma tristeza ensaiada na voz.
mas temo que meu filho esteja se apegando a ela como uma figura materna, enquanto eu sou a mãe verdadeira dele. Isso pode ser muito confuso emocionalmente para ele. E no último ano e 4 meses, a senhora esteve disponível para seu filho? Perguntou durante o contra-interrogatório Mariana Azevedo. Eu estava passando por um período difícil. Era uma pergunta de sim ou não. A senhora estava disponível? A vida é complicada. Sim ou não? Não, admitiu Mirella finalmente. Mas agora estou pronta para mudar isso. E o que a senhora planeja mudar especificamente? Quero que Léo more comigo metade do tempo. Já tenho um apartamento preparado, encontrei uma boa escola. E quanto ao trabalho da senhora? As obrigações profissionais que fizeram com que por um ano a senhora não encontrasse tempo para seu filho? Mirella permaneceu em silêncio por um longo momento. Eu cancelei alguns projetos, disse ela finalmente, mas Mariana já preparava o próximo golpe. É verdade que há 3 dias a senhora assinou um contrato para uma série de comerciais que serão filmados no Rio de Janeiro pelos próximos 6 meses. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um grito. Mirella olhou para sua advogada com pavor. Isso não tem relação com o caso. Tem relação direta, disse Mariana com firmeza. Mostra que suas declarações de prontidão para cuidar da criança são falsas. A juíza anotava freneticamente em suas anotações. Quando levantou o olhar, seu rosto era indecifrável. Senhoras e senhores, declaro recesso até amanhã. Até lá, gostaria de ter a opinião de um psicólogo infantil sobre o estado emocional do menor e sua relação com a atual situação familiar. Quando todos saíam da sala, Ricardo alcançou Isabela no corredor. Foi maravilhoso, disse ele, tentando esconder seu próprio estresse. Você disse a verdade, e a verdade fala por si mesma. E se não for suficiente? Perguntou Isabela com a voz trêmula. E se a juíza decidir que a mãe biológica tem mais direitos? Ricardo a pegou pela mão. Então continuaremos lutando, mas não acho que será necessário. Você viu o rosto da juíza quando Mariana revelou aquele contrato de Mirella. Isso mostra quem realmente pensa no bem de Léo. Mas quando eles voltaram para casa, onde o menino os esperava com perguntas para as quais não tinham respostas, ambos sabiam que as próximas 24 horas seriam as mais longas de suas vidas. A sala do tribunal estava cheia de uma tensão tão densa quanto o ar pesado de São Paulo em um dia quente. A juíza Helena Silva entrou pontualmente às 10, segurando em mãos a pasta com a decisão que definiria o futuro do pequeno Léo. Ricardo estava sentado rigidamente em seu banco, tentando ler no rosto da juíza qualquer sinal do que estava por vir. Isabela, apesar de ter garantido no dia anterior que ficaria em casa com Léo, estava sentada atrás dele com Cecília, incapaz de se conter de estar presente naquele momento crucial. Suas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Mirella parecia confiante, mas seu advogado parecia muito menos otimista após o fiasco do contrato espanhol do dia anterior. As partes presentes, começou a juíza. Tirando os óculos, nos últimos dias tive a oportunidade de analisar todas as provas. Os depoimentos das testemunhas e, principalmente, o laudo da psicóloga infantil sobre o estado emocional do menor Léo Mendes e sua relação com a atual situação familiar. O silêncio era tão profundo que se ouvia apenas o tic-tac do relógio na parede. A opinião da especialista é unânime. A criança está fortemente apegada ao ambiente doméstico atual e demonstra sinais de ansiedade de separação ao pensar em sua mudança. A psicóloga também observou que o menino usa a palavra mamãe em referência à senhora Isabela Rocha, o que indica um profundo vínculo emocional. O coração de Isabela bateu mais rápido. Isso era um bom ou mau sinal? Por outro lado, continuou a juíza, não se pode ignorar o fato de que a senhora Mirella Mendes é a mãe biológica da criança e possui todos os direitos parentais. Ricardo sentiu o estômago subir à garganta. No entanto,
A juíza elevou a voz. O critério mais importante neste caso é o bem-estar da criança. E o bem-estar da criança não pode ser subordinado à conveniência dos adultos, às suas ambições profissionais ou aos remorsos tardios. Ela olhou diretamente para Mirella. Senhora Mendes, no último ano a senhora visitou seu filho 3 vezes. 3 vezes. E agora, ao ver que pode perdê-lo, de repente a senhora descobre seu instinto materno. Não é assim que funcionam os verdadeiros sentimentos parentais. Mirella empalideceu, mas não disse nada. Por sua vez, o senhor Ricardo Mendes não apenas proporcionou à criança um lar estável, mas também encontrou para ele alguém que preenche a lacuna deixada pela ausência da mãe. A senhora Isabela Rocha pode não ser a mãe biológica de Léo, mas seu depoimento mostrou que ela é alguém muito mais importante. É uma pessoa que ama essa criança incondicionalmente e coloca as necessidades dele acima das suas próprias. Isabela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Portanto, decido manter o regime de guarda atual. Léo Mendes permanece sob os cuidados do pai, com direito a visitas da mãe em fins de semana específicos. Além disso, a juíza fez uma pausa. Recomendo o início do procedimento de adoção da senhora Isabela Rocha como comãe da criança, se essa for a vontade de todas as partes interessadas. A sala explodiu. Mirella levantou-se abruptamente, gritando algo para seu advogado. Ricardo virou-se para Isabela com um sorriso enorme, e ela mesma não conseguia acreditar no que ouvira. Isso significa, sussurrou ela para Cecília. Significa que você ganhou, respondeu a irmã mais nova, abraçando-a forte. Que vocês todos ganharam. Ao sair do tribunal, quando já estavam sozinhos no corredor, Ricardo se aproximou de Isabela e, sem dizer uma palavra, ele abraçou. Não consigo acreditar que isso aconteceu, sussurrou ela em seu ouvido. Eu também não, respondeu ele, abraçando-a mais forte. Mas aconteceu. Somos uma família, oficialmente. E Léo, como vamos contar a ele? Acho que ele já sabe, Ricardo sorriu. Crianças sempre sabem o que é mais importante. Quando voltaram para casa, Léo os esperava no jardim com Dona Cristina, que concordara em ficar com ele durante a audiência. O menino correu até eles assim que viu o carro. E então? Perguntou ele, olhando para os rostos deles. Vamos ficar juntos? Ricardo e Isabela se entreolharam e então se agacharam perto do menino. Sim, meu bem, disse Isabela. Ficaremos juntos, para sempre. Léo se jogou nos braços deles com tanta força que os 3 caíram na grama, rindo através das lágrimas. E isso significa que a Isabela vai ser minha mamãe de verdade? Perguntou ele depois que se acalmaram. Se você quiser, respondeu Ricardo. Claro que quero, gritou Léo. A Isabela já é minha mamãe. Agora todos os outros vão saber disso. Naquela noite, depois que Léo já dormia, Ricardo e Isabela sentaram-se no jardim, olhando para as estrelas. Pela primeira vez em meses, eles podiam simplesmente respirar, sem se preocupar com o amanhã. E agora? Perguntou Isabela, apoiando a cabeça no ombro dele. Agora vivemos, respondeu ele simplesmente. Vivemos como uma família normal. Brigamos sobre quem leva o lixo, nos preocupamos com as notas de Léo na escola, planejamos as férias. Parece chato, Isabela riu. Parece perfeito, corrigiu Ricardo. No silêncio da noite, cercados pelo cheiro de jasmim e pelos sons do jardim que despertava para a vida, ambos sabiam que haviam passado pela prova mais difícil. Agora era a hora do que era mais bonito. Construir um futuro juntos, um dia após o outro. E em casa, em seu quarto, Léo dormia tranquilamente pela primeira vez em meses, sonhando com um piquenique onde estavam todos os seus pais. Os verdadeiros, os que ficam, os que amam incondicionalmente. O primeiro passo em direção à nova vida deles já havia sido dado. Os outros viriam sozinhos, naturais como a respiração, certos como o nascer do sol sobre São Paulo.
5 anos depois, a São Paulo de julho estava banhada pela luz dourada da manhã, quando Isabela acordava em seu quarto, no primeiro andar da casa, que há muito deixara de ser apenas um lugar de moradia para se tornar um verdadeiro lar. Ao seu lado, Ricardo dormia tranquilamente, e do quarto das crianças vinham os sons de brincadeira. "Jasmin, você não pode subir na escrivaninha", ouviu a voz de Léo, de 8 anos, que tentava controlar sua irmã de 2 anos. Isabela sorriu. Ouvindo a tagarelice da pequena Jasmin, uma menina de cabelos ruivos e olhos azuis, que viera ao mundo 2 anos após a adoção de Léo. Ela era o pequeno vulcão de energia deles, convencida de que o mundo havia sido criado especialmente para ela. "Jasmin quer", gritava Jasmin com sua voz característica, usando uma versão diminuta de seu nome. "Mamãe!", chamou Léo. "Jasmin está fazendo bagunça de novo." Isabela se levantou em silêncio para não acordar Ricardo, que voltara tarde de uma viagem de negócios a Berlim no dia anterior. Ao entrar no quarto das crianças, ela encontrou uma cena que já se tornara rotina. Léo tentando convencer a irmã a parar de espalhar lápis de cor, enquanto Jasmin estava sentada no chão e pintava com tintas. Tudo, menos o papel. "Bom dia, meus tesouros", disse Isabela pegando Jasmin nos braços. "Há quanto tempo vocês estão brincando sem a mamãe?" "Desde que o sol nasceu", respondeu Léo. Jasmin acordou e queria pintar um arco-íris na parede. "E fez um arco-íris lindo", admitiu Isabela, olhando para as manchas coloridas no papel de parede. "Talvez da próxima vez façamos no papel?" "Não, na parede é mais bonito", protestou Jasmin, abraçando a mãe. Isabela sentou-se no chão com a filha no colo e Léo se sentou ao lado deles. Essas manhãs, quando podiam estar todos juntos, tornaram-se os momentos mais preciosos para ela. "Mamãe", disse Léo, "você lembra como me encontrou?" "Lembro", respondeu Isabela. "Era uma noite muito fria e você estava chorando no escritório do papai. E você me cantou a canção de ninar da vovó Sofia." "Sim, e por que pergunta?" Léo olhou para a irmã que brincava com as fitas de seu pijama. "Porque quero que a Jasmin também conheça essa música, para ela saber de onde veio a nossa família." O coração de Isabela apertou de emoção. Léo, embora tivesse apenas 8 anos, entendia a importância daquela história e queria passá-la adiante. "É uma ótima ideia", disse ela. "Talvez cantemos juntos?" Eles se sentaram em círculo no chão, Jasmin ainda no colo da mãe e Léo ao lado. Isabela começou a cantar a mesma canção de ninar que vovó Sofia cantava, que ela mesma cantara para Léo naquela noite de dezembro, e que agora passava para a próxima geração. "Nana neném", que a Cuca vem pegar. Jasmin ouvia com a boca aberta, e Léo cantava junto com a mamãe, já sabendo cada palavra de cor. Na soleira, Ricardo apareceu apoiado no batente, com um sorriso observando sua família. "A manhã mais bonita da semana", disse ele baixinho, para não interromper a música. Quando a canção de ninar terminou, Jasmin bateu palmas. "Mais", exigiu ela. "Depois, meu bem", prometeu Isabela. "Agora é hora do café da manhã." Enquanto desciam, Ricardo pegou Isabela pela mão. "Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso é real", sussurrou ele. "Eu também não", respondeu ela. Mas desta vez é uma boa incredulidade. Na cozinha, o caos matinal habitual já reinava. Léo preparava seus sanduíches para a escola, Jasmin pedia panquecas e Cecília, que agora morava em São Paulo e trabalhava como psicóloga infantil, ligava para marcar um almoço. "A tia Cecília vem hoje?", perguntou Léo, ouvindo a conversa telefônica. "Sim, e talvez até traga o tio Marcelo", respondeu Isabela, pensando no novo parceiro da irmã, de quem Léo já havia gostado. "Vai ser uma família grande", gritou Jasmin. "Sim", concordou Isabela. "Uma família grande e feliz." Quando as crianças finalmente se sentaram para o café da manhã e Ricardo revisou os jornais matinais, Isabela parou perto da janela da cozinha e olhou para o jardim,
onde floresciam as rosas que ela mesma plantara há 3 anos. A casa pulsava vida. As paredes lembravam risadas, lágrimas, as primeiras palavras de Jasmim, o primeiro dia de Léo na escola, as conversas noturnas com chá, as suaves canções de ninar e as ruidosas festas familiares. "No que você está pensando?" perguntou Ricardo, abraçando-a por trás. "Que às vezes as histórias mais bonitas começam com o choro de uma criança em um prédio vazio", respondeu ela, apoiando-se nele. "E que o amor realmente pode mudar tudo, lá fora." São Paulo acordava para um novo dia e na casa da Zona Sul elegante, a família Mendes se preparava para mais um dia cheio de pequenas alegrias, preocupações comuns e um amor extraordinário que unia tudo isso. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um joinha e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.